Olá, investidor, tudo bem? Dando continuidade às entrevistas com os principais gestores do mercado, hoje a gente recebe Breno Gerbatin, da Estúdio Investimentos, para falar sobre o fundo de ações que a gente oferece aqui na plataforma do BTG Pactual Digital e sobre a gestora. Breno, muito obrigado pela disponibilidade. Bom, eu que agradeço ao Léo e ao BTG Digital por essa oportunidade de falar um pouco da Estúdio e dos nossos fundos. Bom, antes da gente entrar e falar especificamente sobre o fundo, você pode comentar um pouquinho sobre seu histórico e falar sobre a Estúdio Investimentos, uma gestora que já tem quase aí 10 anos de mercado? Claro, agora em 2019 a Estúdio está completando 10 anos de idade. A gente foi fundado lá em 2009, fundamos a companhia em 2009 com um conceito bem purista de tentar estar 100% focado em uma única estratégia. A gente conhece algumas casas que são focadas mais em ações, mas que ainda assim dentro da casa tem muitos produtos, o long and short, o long bias, o long only, o produto dividendos, o produto valor. A gente tem uma preocupação muito grande em ter todos os esforços da companhia focados em rentabilizar uma estratégia. Eu acho que isso é um diferencial bastante interessante e a todos os momentos as melhores ideias da casa estão num único fundo e sendo dimensionadas em tamanho para ter uma boa relação de risco e retorno naquele único produto, naquela única estratégia. Eu acho que essa é um diferencial interessante. A gente passou por casas no passado, os principais sócios da companhia trabalham com gestão de recursos e gestão de fundos de ações há bastante tempo. E a gente montou a casa com essa visão mais purista, com essa visão mais romântica de ter realmente a casa de analistas e gestores com esse conceito de montar realmente um produto que em todos os momentos conseguisse capturar as oportunidades do mercado. Legal, Breno. Você poderia comentar, além de você falou que você é sócio e fundador, quem são os outros principais sócios, falar um pouquinho sobre o background deles? Tá bom. A Estúdio foi fundada lá atrás até com mais sócios do que a gente tem hoje. Eu acho que naquele momento era muito importante juntar essa experiência de analistas e gestores com o que a gente considerava importantíssimo naquele momento, a senioridade e a capacidade de networking, de portas que poderiam abrir de executivos mais sêniores do mercado. Então, quando a gente foi fundado em 2009, os sócios éramos o Pedro Sauer, eu, a Beatriz Fortunato, o Bernardo Lobão, a Glória Serra, o Gabriel Stoliar e o Murilo Ferreira. O Gabriel e o Murilo vinham de um histórico corporativo. O Gabriel foi BNDES, foi CFO da Vale, primeiro CFO da Vale privatizada, e depois continuou como diretor executivo da Vale por muitos anos, quando ele saiu e aí se juntou a nós em 2009. O Murilo Ferreira foi executivo da Vale por muitos anos também. Saiu, se juntou a nós em 2009 e em 2011, se não me engano, ele voltou para a Vale para ser presidente da companhia, até recentemente, quando saiu para a entrada do Fábio. A Glorinha, a Glória Serra, tem um approach mais comercial, e tinha uma carteira de clientes importante. O Pedro Sauer é responsável por toda a parte não gestão da companhia. E eu, Beatriz e Lobão, tínhamos um histórico mais de analista, gestor, Eu fiz Private Equity durante um tempo, a Bia foi Opportunity, foi Arx e depois Estúdio, e o Lobão começou na Arx, na fundação da Arx em 2001, e aí fundou a Estúdio junto com a gente em 2009. Então era um time que já juntava uma experiência em análise e gestão de ações bastante profunda e combinava essa experiência corporativa do Gabriel e do Murilo para fazer boas análises de companhias, boas análises de projetos e olhar com uma visão de longo prazo para os investimentos. Como eu comentei, o Murilo saiu da companhia em 2011, o Gabriel deixou de ter função executiva mais recentemente, ficou com a gente 8 anos como executivo da empresa. E mais recentemente, já também em outro estágio da vida, deixou as funções executivas da companhia. E hoje os fundos são tocados por mim e pela Beatriz Fortunato, como gestores do fundo, num comitê de investimento que inclui os analistas. A gente tem outros 5 analistas embaixo, todos formados na casa. A gente até tentou em alguns momentos fazer uma combinação com analistas júniores trazendo e tentando adaptar a nossa cultura. Isso não funcionou tão bem. Os processos que funcionaram melhor foram os processos que começaram com estagiários. Hoje todos os funcionários da companhia vieram do programa de estágio.
A gente já tem 2 que são sócios, o Rodrigo e o Bernardo, que são analistas importantes, já contribuem bastante com o processo de tomada de decisão dos fundos. E outros analistas que também se seniorizam a todo ano, né? A gente, 10 anos atrás, era 10 anos mais júnior do que é hoje. Já é um time que tem um histórico longo de análise das companhias no Brasil e um histórico longo de convivência um com o outro, né? Eu acho que esse também é um processo legal e diferencial bacana da companhia, que é um time que trabalha junto há muito tempo. Já trabalhava junto antes, se juntou, se conhece muito bem, entende os vieses de cada um, né? Que eu acho que é um processo muito importante quando você está montando uma gestora, mesmo que você tenha grandes talentos, né? E se fala muito que gestão de recursos é um negócio de pessoas. Ele é um negócio de pessoas, mas é um negócio de processos e é um negócio de convivência harmoniosa e com boa relação, entendendo cada um, né? Acho bastante difícil processos que começam numa casa que, mesmo que traga gente muito boa, com histórico muito longo em outras casas, quando você junta cada um de um lugar, né, e monta uma coxa de retalho e bota todo mundo junto para trabalhar, pode dar super certo, mas pode dar muito errado. E eu acho que você precisa de alguns anos para poder checar isso. Não é um processo de um dia ou outro, de um mês ou outro, né? É um processo de anos para ajustar o processo de investimento, a cabeça de cada um, como é que funciona em momentos de maior risco, menor risco, quando a bolsa cai muito, quando a bolsa está subindo muito. Eu acho que é importante essa combinação de experiência muito vitoriosa, mas de boa convivência e de conhecimento das pessoas importante. Perfeito, Breno. Agora já indo mais falar sobre especificamente o fundo, o Estúdio 30 FICFIA que a gente oferece aqui na plataforma, você já citou um pouquinho sobre a equipe, sobre os gestores, analistas, mas como que funciona o processo de investimento dentro do fundo? Bom, a gente tem o Estúdio 30, é um produto que tem um pouquinho mais de liberdade, né? É um FIA long only, a gente gosta de enfatizar que ele é long only, apesar de, no momento que a gente viveu, 2013, 14, 15, que era um momento de crise mais aguda, em que o ambiente realmente dificultava encontrar oportunidades para estar 100% alocado, o fundo rodou com uma exposição um pouco menor. A ideia não é fazer market time, a ideia não é estar o tempo inteiro achando a melhor exposição líquida para poder gerar retorno com isso, mas em momentos como os que a gente viveu na crise, era difícil encontrar oportunidades que a gente achasse que valesse a pena você abrir mão do custo de oportunidade, abrir mão do CDI para poder estar investido nas companhias. Então o fundo rodou com exposição um pouco mais baixa ali, hoje já voltou a rodar com exposição muito próxima de 100%, perto de 95%, que é um normal, assim, é o cenário mais normal. Normalizado é estar com um nível de exposição bastante alto, mas eu também citei essa liberdade para enfatizar que ele também pode fazer alguma coisa short, que são posições normalmente pequenas que a gente faz no fundo, mas que agregaram bastante resultado ao longo dos últimos anos, e pode fazer algumas coisas no exterior. As oportunidades que a gente tenta capturar fora do Brasil, normalmente são negócios que tenham a ver com o Brasil. Né? Então, pode ser, tem algumas empresas de tecnologia que abriram capital lá fora recentemente, 100% de Brasil. Tem uma companhia de comércio eletrônico no Brasil que tem uma exposição muito grande ao Brasil, né? E que também tem capital aberto lá fora, que não necessariamente é 100% Brasil, mas é muito grande a exposição ao Brasil. Em alguns outros momentos a gente já fez coisas que tenham uma relação enorme com o que a gente estuda no Brasil. Então, em commodities, por exemplo, a gente já fez algumas posições em empresas de minério ou de siderurgia que você tem que estudar de qualquer forma para entender bem as companhias brasileiras de minério ou de siderurgia, né? Então, mas também posições pequenas, posições de 2%, 3%, 4%, não vão ser nunca uma posição core do fundo, mas que de qualquer forma a gente gosta dessa liberdade de poder fazer, né? Então a gente usa isso de vez em quando. Mas no todo, né, o grosso das posições do fundo são focadas em mercado brasileiro de ações. A gente tem como característica ser bastante cético, e isso é uma coisa que a gente tenta reforçar bastante, apesar de muito esforço para ser profundo em cada um dos casos, para entender bem os setores, os negócios, os concorrentes, os fornecedores. A gente gosta de liquidez
A gente gosta muito, na situação de um fundo de public equity, de ter a oportunidade de mudar de ideia. De ter a oportunidade de, em uma hora para outra, um presidente da Petrobras vai na televisão e diz que vai mudar a política de preço e cair o preço do diesel 10%. A gente gosta de ter a oportunidade de chegar no dia seguinte e vender a posição. Mesmo que você resolva recomprar depois, mas de ter a oportunidade de vender a posição. Eu acho que essa é uma característica que a gente preza muito, de não ficar amarrado naquelas convicções que foram estabelecidas no momento anterior, num cenário diferente. Poder trabalhar com as mudanças de cenário, né? As visões do fundo são de longo prazo, a gente monta posições olhando para 2 anos, 1 ano e meio de perspectiva de o que vai acontecer com a receita, com a margem, com a evolução de custos da companhia, como é que é o ambiente competitivo daquele negócio, por que a gente acha que ele pode gerar valor ao longo desse período de uns 2 anos. Mas acompanhando e monitorando cada dia, né, com muita preocupação do que está acontecendo. O fundo tem aproximadamente 20 posições, o que a gente gosta como um número meio mágico, assim, porque é uma diversificação suficiente para dirimir risco e é uma concentração suficiente para você não negligenciar posições, né? Não olhar para um negócio que tem 0,5% do fundo e falar tem 0,5%, não tem ninguém olhando, não tem nem atenção naquele negócio direito. A gente tem um processo de investimento que é muito profundo e dá muito trabalho, né? Gasta muita sola de sapato, vai muito para a rua para conversar com as companhias e com tudo que está em volta para entendê-la bem. E a gente acha que você montar uma posição muito pequena também não é remunerado pelo esforço que você teve para para tomar aquela decisão de investimento. Então a gente tenta manter uma posição mínima de perto de 3% do fundo, de 2% a 3%, mas também não gosta de fazer nada muito acima de 10%. E quando ela tem 10%, ela tem que ter uma convicção muito grande do time e tem que ter liquidez, né? Dificilmente a gente vai ter 10% numa posição que você não vai conseguir vender, né? Perfeito, Breno. E falando em relação a isso que você acabou de comentar, como que funciona a tomada de decisão desde que surgiu essa ideia de investir numa empresa ou de desfazer o investimento? Essa decisão é única sua ou passa pelo time? Como que funciona? Tá, o fundo hoje, ele é uma cogestão, né, entre eu e a Beatriz Fortunato, né? Eu e a Bia temos posições no que a gente chama de nosso comitê de investimento para votar para essa posição entrar no fundo. Os analistas participam de maneira muito importante desse processo. A gente tem um processo de tomada de decisão que é até um pouco diferente de algumas outras casas, em que a gente estimula muito que o analista tenha opinião sobre o investimento, né? Não sobre a companhia. A companhia é boa ou é ruim, o resultado vai ser bom ou vai ser ruim, né? Todos eles são estimulados a ter uma cabeça mais de portfólio manager, com essa visão de 3% de posição é grande ou é pequeno. Esse momento em que a gente está montando a posição é um momento que parece uma boa oportunidade, né? Então, pensar a carteira, pensar o equilíbrio da carteira, mesmo que ele seja focado em um setor específico ou em 2 setores específicos. Então, a gente estimula muito que isso aconteça. Acho que tem um lado ruim do mercado brasileiro de ações ter razoavelmente poucas companhias e a gente ter passado muitos anos sem ter abertura de capital relevante, mas tem um outro lado que não tem investimento novo, né? Assim, a gente conhece, acompanha as companhias num detalhe bastante grande há muitos anos. A gente tem um processo de avaliação na estúdio de companhias sempre em pares, então sempre eu e a Bia dividimos os setores e as companhias com mais um analista trabalhando em par, como se a gente tivesse 2 especialistas por companhia, em que a profundidade do debate é bastante grande até chegar no comitê e na hora que ela chega no comitê essa discussão abre um pouco mais e todo mundo entra dando opinião e tentando participar do processo. Para não perder a agilidade, as decisões são tomadas todo dia sentado na mesa, né? Você não precisa passar pelo comitê para tomar uma decisão de aumentar alguma coisa ou diminuir alguma coisa.
mas cada novo investimento que entra no fundo, né, cada investimento que realmente sai do fundo de maneira relevante, a gente gosta de ter um processual um pouco mais marcado, assim. Então, senta na salinha, abre a planilha, discute as premissas, compara essas premissas com premissas dos outros casos que tem na carteira, né, ranqueia aquelas oportunidades com aquele risco que a gente está vendo naquele negócio específico, o preço subiu, o preço caiu. Né? Então, para casos específicos, assim, eles podem surgir porque o preço de alguma coisa caiu demais, porque tem um fato específico, relevante que aconteceu, né? Então, aconteceu um escândalo ou uma tragédia e o preço da ação caiu demais. A gente tem os modelos super atualizados o tempo inteiro, a gente volta para aquele caso e começa a pensar, caramba, naquele preço antigo talvez não fizesse sentido, mas e agora? Está mais barato? Aconteceu isso, impacta quanto no valuation da companhia realmente de longo prazo e não as notícias que vão sair agora, mas quando a gente olha para um longo prazo, faz sentido, não faz sentido estar investido naquele negócio com prazo mais longo? Pode acontecer por mudanças regulatórias, né? Mudanças no setor, um player quebrou, e aí fragiliza a concorrência que existe naquele negócio, os outros vão se beneficiar desse negócio ou não vão, demora tempo, pode ser rápido. Então, todo dia podem ter questões específicas que estimulem você reavaliar um caso e trazê-lo para a discussão. Mas, normalmente, são processos que a gente amadurece ao longo do tempo, conhecendo a companhia, conhecendo o management, conhecendo o histórico daquele negócio, e vai amadurecendo as decisões de montar uma posição olhando realmente para um horizonte mais longo, que vai ter geração de valor significativa para os acionistas. Perfeito, Breno. Caminhando já para o final, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o histórico de rendimento do fundo. Você comentou que um pouquinho antes aqui da entrevista sobre esse histórico longo que a Estúdio tem e que você comentasse um pouquinho sobre o que o investidor deve ter na cabeça quando ele for aplicar e alocar seus recursos no Estúdio 30. Claro, essa pergunta é ótima e é difícil pra caramba de responder, né? Eu acho que tem uma questão específica e uma característica da indústria como um todo, que não dá para escapar, né? Você quer investir nos vencedores, né? Você quer investir nos primeiros colocados, né? Então, acontece muito e as plataformas têm muita informação para o investidor tomar decisão, que às vezes é difícil para o cara escolher o que olhar, né? Eu acho que esse é um processo que é difícil de você realmente... ao longo do tempo, eu acho que ele vai acontecendo, as pessoas vão ganhando sofisticação na avaliação de investimento, mas é um processo novo para o brasileiro como um todo. E eu acho que acaba sendo fragilizado em alguns momentos quando você depende dos rankings, né? E você entra naquela história de tentar simplificar a complexidade do processo de decisão num número. E aí lista os melhores fundos do ano e decide uma aplicação pela performance de 12 meses, ou pela performance do mês, ou pela performance de 6 meses. A gente na Estúdio, né, acho que já teve a oportunidade nesses últimos 10 anos, nosso histórico de análise e de gestão é bastante mais longo do que isso, mas nos últimos 10 anos, com a cota que está lá no site, que está disponível na plataforma, de gerar a oportunidade de o investidor entender como é que o fundo performa em diferentes situações. Eu acho que essa é uma questão muito importante. Assim, você muitas vezes identifica uma oportunidade de longo prazo, como parece ser um pouco o caso agora de 2019, de você entender que o norte econômico está bem traçado, que a parte política parece razoavelmente bem arrumada, e aí olhar para um ambiente para os próximos 5 anos e falar, caramba, acho que bolsa pode ser um bom investimento para 5 anos. Pode ser um bom negócio de você estar investido e coletar o retorno lá daqui a 5 anos, olhar o quanto rendeu aquele dinheiro que você alocou nesse negócio. Acho que o maior risco que tem isso é você acabar escolhendo veículos específicos que estão tomando muito risco, e que num momento específico de alta, eles acabam se beneficiando. Né? Então, você pega a virada no ano do impeachment, que estava todo mundo achando que o Brasil ia para o buraco e de uma hora para outra tem uma mudança de expectativa rápida e a bolsa vira de uma hora para outra. Os que melhores performaram foram os que estavam tomando bastante risco naquele momento. Né? Bastante risco desde antes da virada. Será que era um bom risco para tomar?
assim, naquele tamanho? Então, esse tipo de questionamento, eu acho que a forma de você conseguir suavizar um pouco isso e olhar de uma maneira um pouco mais sólida e consistente para o investimento é alongar o horizonte. Alongar o horizonte é expandir a janela e tentar, na melhor das hipóteses, introduzir na sua janela períodos de baixa e de alta. Né? Períodos em que a bolsa caiu e a bolsa subiu. Né? E não é porque você está com uma visão comprada, otimista de médio prazo, que não vão ter períodos de bolsa caindo bastante nesse tempo. Né? Acho que quando a gente bota mesmo o período recente de bull market forte que teve na bolsa de 2003 a 2007, meio de 2008, no meio desse caminho tiveram drawdowns, né? Tiveram quedas muito relevantes, né? Quedas superiores a 30%. E se você está mal alocado, né? Se você está alocado num fundo que toma risco demais, que tem posições que ele não consegue vender, que ele não consegue mudar de ideia, e você pega no meio do caminho essas quedas, você arrisca perder um movimento de 5 anos muito positivo, porque você se assusta num ambiente em que o fundo cai rápido de uma hora para outra, saca o seu dinheiro e provavelmente não volta logo depois e perde movimentos muito longos que podem ser muito bons. Então eu acho que a nossa preocupação na Estúdio e o que a gente sempre tenta fazer, a gente tem uma cabeça bastante conservadora na tomada de decisão. Comentei um pouco do sizing das posições, né, do tamanho que a gente toma em posições, que eu acho que é uma preocupação relevante para poder sair, para poder mudar de ideia, para não tomar risco muito grande específico de um único negócio. Mas também tem uma preocupação em preservação de capital, em você conseguir navegar nesses mares. Mesmo, eu estou muito animado, eu não vou encher o fundo, botar 50% do fundo de estatal, ou de empresinha microcap que vai multiplicar por 3 se a bolsa, se tudo der certo e as reformas forem aprovadas e tal. Então a gente tenta manter sempre um portfólio balanceado, que tem sim a alavancagem a crescimento, com empresas um pouco mais, com market cap um pouco menor, tem alavancagem a uma melhora de gestão, melhora de eficiência, venda de ativo e tal em empresas estatais, mas tem no seu core também negócios e companhias com histórico longo, com entrega de retorno consistente, com perspectiva de crescimento boa de médio prazo, que não é aquela que vai ser a maior performance do ano. Dificilmente vai ser. Mas a gente prefere estar acumulando, né, usando a matemática do retorno composto ao longo do tempo, e quando você olha 5 anos acumulados, por diferentes ciclos, passando por momentos piores e melhores, o fundo consegue entregar um retorno bastante consistente. Né? Eu tinha comentado com você antes, mesmo até 2016, né, que foi o pior período de bolsa da história, né, desde que a gente começou em 2009, final de 2009, até 2016, o início de 2016, a bolsa passou 7 anos com retorno composto, acumulado negativo. Uhum. Né, assim, num período em que o CDI dava 12% ao ano. A gente, mesmo nesse período, foi capaz de bater o CDI, mesmo nesse período pior, e investindo somente em bolsa. De lá para cá, o retorno do fundo melhorou bastante, mas a bolsa andou pra caramba, né? E andaram as estatais, andaram os ativos de alto risco, andou muita coisa. Esse balanço de risco que você está tomando no índice e que você está tomando num fundo que é mais preocupado em um balanço, em um portfólio bem balanceado, em um negócio que é muito preocupado com preservação de capital, é difícil de fazer. Esse é um conceito de subjetividade que é dificílimo de você ter. Eu acho que oportunidades como essa, em que o investidor consegue escutar um pouquinho como é que é a estratégia, o que o gestor está fazendo, como é que é a tomada de decisão, qual é o esforço que ele faz para escolher de maneira diligente os ativos que entram no fundo, faz muita diferença. E a gente assim, sempre estimulou muito esse tipo de processo, que a gente tinha uma certa dificuldade de encontrar os caminhos, e vocês abrindo essa porta é um negócio incrível para a gente. Mas eu acho que você conseguir ter a oportunidade de contar um pouquinho de como é que funciona esse negócio por trás, né?
como é que o processo de decisão é tomado, o que passa na cabeça do gestor na hora de decidir qual ativo vem para o fundo, se ele está preocupado com a capacidade de mudar de ideia ou de não mudar de ideia, se vai ter liquidez para ele poder vender, se a oportunidade em pequenas empresas tem que ter o mesmo retorno da oportunidade em grande empresa, né? Que a liquidez é maior, que você tem um histórico mais longo de execução, que a empresa é mais resiliente, que o negócio é mais sólido. Então tem um monte de coisa que a gente considera antes de tomar a decisão e oportunidades como essa de falar diretamente para o investidor, eu acho que entregam um pouquinho desse recado, que da mesma forma como a gente olha para uma companhia, para citar um exemplo, pequena como a Mills, quando ela sobe 100%, e um Itaú, quando ele sobe 40%, e eu olho para os dois e falo, cara, não sei se a Mills foi melhor do que o Itaú porque ela subiu 100%. Era um negócio de altíssimo risco, que naquele momento precisava que a demanda voltasse de maneira muito relevante, e aí voltou e ela subiu. No caso do Itaú, é uma entrega consistente, com retorno todo ano, uma empresa muito sólida, né? Com um negócio que ao longo do tempo vai entregando geração de valor atrás de geração de valor e que você consegue ter uma previsibilidade muito maior sobre o negócio que está acontecendo. Então, é risco diferente, o risco é absolutamente diferente. Então, você avaliar um fundo, que é ou um índice, né? Acho que para não entrar em coisas mais polêmicas, vamos para o índice. Você olha o índice no ano e ele deu 30%. E você pega a rentabilidade de um fundo e ele deu 20%. Aí você fala, nossa, o fundo foi muito pior do que o índice. Eles estavam tomando o mesmo risco? Assim, dá para comparar o mesmo dinheiro? Né? O nível de risco, de exposição, de empresas, de qualidade das companhias que estavam investidas. Um tem commodities pra caramba, depende da China, depende do preço internacional, depende de não sei o quê. O que tinha dentro do fundo? Quais eram os investimentos? Ele era acionista de quê? Então, acho que esse conceito é muito importante, é difícil pra caramba, né? Voltando àquele ponto da subjetividade, é muito subjetivo. Né? Depende de quem são as pessoas, qual é o histórico dos gestores, como é que aquilo funciona, como é que eles estão alinhados, qual é o risco que eles vão querer ter no negócio. Mas eu acho que é pelo menos um bichinho que fica lá no fundo para poder lembrar dessa situação. Assim, né? É difícil você botar parametrizado, quantitativo, um número e falar, não, esse fundo é melhor do que aquele porque esse rendeu 17 e aquele rendeu 12. Ou esse rendeu 25, aquele rendeu 19. Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação muito grande de tentar pelo menos olhar os ciclos no pior momento, no melhor momento, 4 anos atrás como é que ele foi, 5 anos atrás como é que ele foi, como é que ele está agora. Que eu acho que para um investimento em ações, você tem que estar olhando para um prazo mais longo. Né? Para fazer um investimento para ganhar o dinheiro desse mês e botar no bolso, o risco desse investimento é absurdo. Assim, né? Você vê, o pessoal estava mais animado com o Brasil, aí investe no final de janeiro, pega o mês de fevereiro, né? Um negócio horroroso. Assim. Aí o cara desinveste, a bolsa volta. Né? Então, esse tipo de coisa é muito difícil de fazer. Eu acho que você está investido por longo prazo em bons negócios, em boas companhias, no preço correto, né? Num preço justo, faz muita diferença e isso é o que a gente tenta fazer no dia a dia. Bom, Breno, muito obrigado pela disponibilidade de vir aqui explicar como que funciona toda a história da Estude de Investimento. Acho que foi um papo super agregador para o nosso investidor. Nada, eu que agradeço essa oportunidade novamente. Eu acho que faz parte do nosso business não só entregar retorno e ficar muito preocupado com o risco, como tentar explicar um pouquinho do que a gente faz e passar um pouquinho dessa história para ajudar o investidor a tomar as melhores decisões. Com certeza. Obrigado, Breno. Obrigado a vocês. Bom, investidor, se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo no vídeo que iremos te ajudar. Se você tiver interesse em aplicar no fundo da Estude Investimentos, basta clicar e acessar o fundo aqui embaixo. Até o próximo vídeo.